A Hora do Esporte, o seu programa de esportes com Luciano Luiz. Aquíssima, a sua água. Opa, boa tarde, está começando o seu programa A Hora do Esporte aqui na TV Grande ABC, canal 3 da NET em São Caetano do Sul e toda a região do ABC. Obrigado a você, meu amigo, minha amiga que se liga através das redes sociais no facebook.com/, seu canal regional ou através da rede mundial dos computadores no www.tvgrandeabc.com. Também em parceria com o jornal ABC Repórter, a voz da informação no ABC. Jornal ABC Repórter que retransmite o sinal da TV Grande ABC através da sua página oficial no Facebook e também através do seu site oficial, jornalabcreporter.com.br, nesta quarta-feira, dia 20 de março de 2019. Começando o programa A Hora do Esporte, hoje com rodada final da primeira fase do Campeonato Paulista e a expectativa aqui do ABC. Temos jogos no que diz respeito à Série A2, à Série A3, equipes aqui da região do ABC que vão entrar em campo, mas hoje o dia, sem dúvida nenhuma, é do Azulão do ABC. Uma campanha muito ruim nesta primeira fase. O time com apenas uma vitória em 11 jogos. Foram 6 derrotas, 5 empates. Aliás, 4 empates e 1 vitória. 1 vitória, 4 empates e 6 derrotas. Esse é o retrospecto do São Caetano, que hoje enfrenta 21 horas e 30 minutos a equipe do São Paulo Futebol Clube. Todos os caminhos levam ao Anacleto Campanella. Você, esportista da cidade, você que gosta de futebol, lógico, o adversário é uma grande equipe, o São Paulo, que não vive um bom momento, é verdade, mas é uma grande equipe. Hoje o São Caetano tem que vencer o São Paulo, venceu somente o Mirassol na sexta-feira de Carnaval. E hoje tem que vencer o São Paulo e torcer para uma derrota da equipe, ou um empate do Botafogo de Ribeirão Preto diante do Santos Futebol Clube, uma derrota do Mirassol, uma derrota do Bragantino, enfim, é uma combinação de alguns resultados aí que o São Caetano precisa torcer. E a gente, evidentemente, fica nessa expectativa, mas acreditando e sempre na torcida para que o Azulão não seja rebaixado. Azulão que subiu o ano passado, disputou o Campeonato Paulista em 2018, havia sido campeão em 2017, quando venceu no Anacleto Campanella a equipe do Bragantino, e agora está aí prestes a voltar à Série A2 do Campeonato Paulista. A gente torce muito para que isso não aconteça. Por isso, chamei para um bate-papo hoje aqui no nosso programa A Hora do Esporte, ele que conhece muito de futebol, como treinador, como jogador e também como dirigente, como gestor esportivo. Hoje empresta todo o seu conhecimento ao tênis de São Caetano do Sul, também à Fundação Pro Memória, mas conhece essa cidade como poucos. E é um dos fundadores, fez parte aí daquele comitê de personalidades esportivas que ajudaram a fundar o AD São Caetano. Muita alegria, muita satisfação em receber aqui mais uma vez no programa Hora do Esporte, meu amigo, acima de tudo, Altevir Anhê. Muito obrigado, Anhê, pela presença aqui com a gente, para a gente falar. Gostaria muito de estar falando contigo sobre a classificação do São Caetano para a segunda fase, como seria já o confronto na fase de quartas de final, mas você está vindo aqui para falar de um momento bem difícil da história do Azulão. Boa tarde, Anhê. Uma boa tarde a você, a todos os telespectadores. É um prazer enorme, Luciano, mais uma vez. É como você salientou, além de você ser uma pessoa que tem um grande caráter, uma pessoa do bem, um grande amigo, você trabalha aqui, você carrega esse programa aqui com uma versatilidade impressionante. Você tem um senso profissional muito grande, eu o conheço já há algum tempo, e sei da sua capacidade.
e um grande amigo que você é. E nós estamos aí, a gente conversa em off, inclusive, pela situação do São Caetano já há algum tempo, que a gente já vem acompanhando. Você salientou aí que o São Caetano acabou vencendo o Bragantino para poder subir a divisão principal. E foi exatamente o Bragantino que nós conseguimos fazer aquele empate, né? Aquele milagre. Aquele milagre de 4-4, que estava 4-1 para o Bragantino. Se ali se consumasse essa derrota, seria uma situação muito mais difícil. Agora, só resta uma coisa, não adianta. É vitória, vitória e vitória. Você falou vitória, vitória e vitória, já são 3. Esse ano, somente uma, diante do Mirassol. Precisa pelo menos de mais uma hoje contra o São Paulo. E a situação é triste, porque não basta só vencer o São Paulo. A situação do São Caetano precisa vencer o São Paulo e torcer. Vou colocar na tela para vocês o tabelão desse meio de semana, com todos os jogos. Lembrando, todas as partidas do Campeonato Paulista. Nesta quarta-feira, todos os jogos começam a partir das 21h30. Estaremos acompanhando, inclusive, o Altiviraense estará ao meu lado hoje na transmissão da Rede Nacional de Notícias, a partir das 21h, cobrindo aí esse jogão de bola entre São Paulo e São Caetano, mas também com olhar em Ribeirão Preto, para Santos e Botafogo, com olhar já em Barueri, para o jogo do Oeste contra o Mirassol, o jogo de Bragança Paulista, enfim, aliás, de Sorocaba, do São Bento contra o Bragantino, enfim, muitos jogos e a gente vai estar acompanhando. Acompanhe agora, série A1, A2 e A3, porque tem decisão também, jogos importantes com as equipes do ABC em outras divisões, onde esperamos que o São Caetano não esteja na temporada 2020. Coloca na tela. Vamos agora ao tabelão do Campeonato Paulista da Série A1, A2 e também da Série A3. Destaque para a Série A1 nesta quarta-feira, última rodada da primeira fase. Todos os jogos a partir das 21h30. Começando com o Corinthians, que enfrenta o Ituano fora de casa na cidade de Itu. O Palmeiras enfrenta a Ponte Preta no estádio Allianz Parque. A Ponte Preta fora da próxima fase do Campeonato Paulista. O São Caetano, desesperado, recebe o não menos desesperado São Paulo Futebol Clube. O Azulão precisa de uma vitória para sonhar permanecer na primeira divisão, assim como o Botafogo de Ribeirão Preto, que precisa vencer o Santos em casa para não cair a Série A2 do Campeonato Paulista. O Oeste recebe em casa a equipe do Mirassol, um jogo de opostos. O Oeste precisando da vitória para se classificar e o Mirassol para não cair. Na cidade de Campinas, um clássico local. O Red Bull, que não tem muita torcida, mas joga sempre em Campinas, enfrenta o Guarani no estádio Brinco de Ouro. Na cidade de Novo Horizonte, a equipe da casa enfrenta a Ferroviária também às 21h30. E o rebaixado São Bento enfrenta a equipe do Bragantino, que luta ainda contra o rebaixamento na cidade de Sorocaba. Classificação encontra-se da seguinte maneira: no grupo 1, já classificados, Red Bull e Santos Futebol Clube. Ponte Preta é terceira com 19, São Caetano na quarta colocação com apenas 7 pontos. Desse grupo já definido o confronto entre Red Bull e Santos Futebol Clube. No grupo B, também definido o confronto entre Palmeiras e Novo Horizontino. O Guarani aparece na terceira colocação e o São Bento já rebaixado na quarta colocação do grupo B. Caminhando para o grupo C, Corinthians e Ferroviária irão se enfrentar à próxima fase. Resta agora sabermos quem estará em primeiro ou segundo do grupo. O Bragantino e o Mirassol, que ocupam a terceira e quarta colocações, ainda lutam contra o rebaixamento. No grupo D, ainda aberto, Ituano 17 pontos, São Paulo 14 e Oeste 12 pontos ganhos. O Botafogo é o quarto colocado com apenas 8 pontos ganhos em 11 rodadas. A classificação lá embaixo, São Caetano tem 7 pontos, o São Bento já rebaixado com 4, Botafogo 8, Mirassol 10 e Bragantino também 10. O São Caetano precisa vencer e torcer contra essas equipes. Vamos falar agora da Série A2 do Campeonato Paulista, aliás, com participação de 3 equipes do ABC. Uma entrou em campo ontem, o Santo André, que foi até Sertãozinho e ficou no empate 1-1 com a equipe da casa. Hoje mais 2 partidas. O líder, Água Santa, enfrenta a equipe da Penapolense no Distrital Inamar
a partir das 15 horas. E o São Bernardo, em franca evolução, 19 horas e 30 minutos, recebe no estádio 1º de Maio a equipe do Linense. A classificação da Série A2, o Água Santa é líder com 25 pontos, o Santo André 8 pontos, com um empate entrou na zona de classificação com 15 pontos, o São Bernardo é o penúltimo colocado com 15 pontos, com 15º lugar com apenas 10 pontos ganhos. Agora, falando do Campeonato Paulista da Série A3, vamos falar sobre o Esporte Clube São Bernardo, que enfrenta o Olímpia hoje fora de casa a partir das 8 horas da noite. O Esporte Clube São Bernardo é o 8º colocado na tábua de classificação com 15 pontos ganhos somados até agora. São as informações do Campeonato Paulista A1, A2 e também da Série A3. Legal, tá aí as informações, Série A1, Série A2, Série A3, aí tá feia a coisa, né? São Caetano, é lógico que tá feia a coisa. Agora, você vê uma coisa, isso aí passa um campeonato inteiro, entende? E aí fica nessa dependência do último jogo para ter a obrigatoriedade de ganhar. Aquela coisa, né? Caiu porque, de repente, o juiz hoje não dá um pênalti no último lance. Vai falar, perdeu por causa do juiz. Não dá para ser rebaixado. Não. Qualquer coisa que aconteça hoje não caiu hoje, né? Não, obviamente, isso aí já vem. O São Caetano teve uma única vitória. Teve problemas, todo mundo sabe disso, entendeu? A defesa do São Caetano não teve uma boa atuação em todo esse campeonato. Você vê que tomou muitos gols o São Caetano. Entendeu? Se tivesse com menos gols, talvez até o empate hoje pudesse ajudar um pouco o São Caetano. Em compensação, não. Ele tem que vencer o São Paulo, não tem outro caminho. São Caetano que saiu ano passado exatamente contra o São Paulo, houve severas críticas ao goleiro Paes, daquele lance contra o São Paulo Futebol Clube. Hoje, ele é o melhor goleiro da Série A2, está liderando a Série A2, e o São Caetano, em 11 jogos, teve 3 goleiros. Também não é algo normal, você como treinador sabe bem disso. Tomou muito gol, né? Você ficar trocando muito de goleiro também não é um sinal de segurança, né? Não, lógico, sem dúvida alguma. Você está trocando de goleiro por 2 situações. Ou ele foi suspenso ou ele está machucado. E não foi nenhum desses casos. Só um que foi suspenso naquele jogo contra o Bragantino, foi expulso. Então, mas não voltou, quer dizer. Mas não voltou. Então, o que acontece? Foi, na verdade, por condição técnica, que é a opção do treinador. O Pintado resolveu mudar, entendeu? E acabou acontecendo isso daí. Algumas coisas que aconteceram, entendeu? E a gente sabe que toda a diretoria do São Caetano está muito chateada, muito triste com essa situação. Tentaram de tudo, entendeu? A gente tem acompanhado isso lá, você tem narrado todos os jogos, eu tenho te acompanhado de perto isso daí. São Caetano não vem jogando bem. A única partida que o São Caetano empolgou um pouquinho, entre aspas, por incrível que pareça, foi no empate contra o Bragantino, quando estava perdendo de 4-1 e acabou com aquela garra, aquela vontade. Deu aquela esperança para o torcedor, né? Empatou 4-4 com uma expectativa de que talvez pudesse daí para frente melhorar, mas não foi da forma que a gente esperava, né? Vamos acreditar que vai. Daqui a pouco eu volto. Eu tenho uma pergunta boa para o segundo bloco, porque todo mundo... Eu sou parado nas ruas e aí a gente bate papo nos clubes e tal, e o pessoal fala assim, sabe por que o São Caetano tá mal? Porque roubaram o São Caetano no primeiro jogo contra o Corinthians. Eu falei, mas já foram 10 jogos depois daquele. Quero a opinião do AE, porque conhece muito de futebol. Rapidinho intervalo, daqui a pouco eu volto. Você está na TV Grande ABC, programa A Hora do Esporte. Aquíssima apresenta A Hora do Esporte, o seu programa de esportes com Luciano Luiz. Aquíssima, a sua água. Pior que não ler jornal é ler apenas um jornal. Leia, assine e anuncie no Jornal ABC Repórter. 4224-4789. Se você é notícia, foi ou vai ser, ligue para a nossa redação ou mande um e-mail para redação@jornalabcreporter.com.br. ABC Repórter, o diário. www.jornalabcreporter.com.br.
Legal, voltando ao programa Hora do Esporte, aqui na TV Grande ABC, hoje quarta-feira, dia 20 de março de 2019, meio de semana, todo mundo na expectativa no que diz respeito ao esporte amador, se preparando já para as partidas do próximo final de semana, Sub-12, Sub-14 e Sub-16, jogos da Liga de Futsal. No que diz respeito ao futebol de campo, a grande final da Copa Amizade José Pires Maia será não nesse próximo domingo, no outro domingo, dia 31, jogos lá no Santa Maria, com total cobertura aqui da TV Grande ABC, grandes jogos de futebol, a grande final entre a equipe do Padre Cícero e o Brothers, que estarão aqui, inclusive, na próxima sexta-feira, contando um pouquinho da expectativa para essa grande decisão. Falando em decisão, vamos falar um pouco mais de São Caetano, mas antes do Aê responder a pergunta que eu fiz para ele no final do primeiro bloco, quero colocar a vocês uma boa novidade, né? Já que, independente do que acontecer hoje no Anacleto Campanella, a partir das 21 horas e 30 minutos, o São Caetano tem calendário no segundo semestre. Pelo menos 6 jogos garantidos, no que diz respeito à Série D do Campeonato Brasileiro. A estreia ou no dia 4 ou no dia 5. A CBF está para fechar oficialmente, mas temos aqui já os jogos do São Caetano na Série D do Campeonato Brasileiro e a gente coloca na tela para que você já separe um lugarzinho na sua agenda e torça para o Azulão na competição nacional, o Azulão voltando ao cenário nacional depois de um tempo afastado. Coloca na tela. Campeonato Brasileiro da Série D, que teremos o São Caetano como representante da região. Serão 68 equipes distribuídas em 17 grupos. O campeão de cada grupo passa e também os 15 melhores segundos colocados. A gente espera, evidentemente, que o São Caetano esteja neste seleto grupo. Depois, a partir daí, com 32 equipes, mata-mata até a grande decisão do Campeonato Brasileiro da Série D. O grupo do São Caetano será o grupo 16, ao lado de Cianorte, Caxias do Sul, o Clube Atlético Tubarão e o Azulão do ABC, representante aqui da nossa região. O São Caetano estreia no dia 4 ou 5 de maio, ainda para ser definido, contra a equipe do Caxias, depois enfrenta o Cianorte em casa e na sequência também o Tubarão em casa. O quarto jogo da equipe do São Caetano será contra o Tubarão fora, o Cianorte também fora de casa e fecha sua participação na primeira fase diante do Caxias em jogo no Anacleto Campanella. Tá aí as informações da Série D do Campeonato Brasileiro, a expectativa para uma boa jornada da equipe do São Caetano. Legal, tá aí os jogos do São Caetano, primeiro jogo dia 4 ou 5 de maio contra o Caxias fora de casa, enfim, aí tem Cianorte e Tubarão no seu grupo, lembrando, funcionamento aí da Série D do Campeonato Brasileiro, 68 equipes, né, são os grupos divididos, aí se classificam os 17 melhores colocados de cada grupo e também os 15 melhores segundo colocados, aí 32 equipes, e aí, meu amigo, mata-mata, mata-mata até o final e quem for o grande campeão ali nas semifinais, as 4 equipes vão conseguir o acesso para a Série C do Campeonato Brasileiro. Uma competição muito difícil, deu para ver aí, com equipes aí de grande quilate, inclusive com história no cenário nacional, e o São Caetano vai ter bastante dificuldade, né? Não só... Já começa com Caxias, né? Já começa com Caxias, né? Que tem uma história aí, inclusive Caxias do Tite, né? Começou exatamente ser treinador lá no Caxias. O Anhê, eu vou pedir para colocar na tela, eu tenho a classificação da parte de baixo, né? Eu gostaria de mostrar, juro, a parte de cima para você, mas infelizmente a situação nos obriga e a gente tem ali o São Bento já rebaixado, o último colocado, e dessas 4 equipes tem uma vaga. O São Caetano está ocupando ela e já não é de hoje, já tem um tempo, infelizmente o São Caetano tem ocupado essa vaga de 15º colocado que cairia. O São Caetano vencendo, ele vai para 10 pontos. Ele tem um saldo de -9, se vencer, no mínimo ele vai para -8, porque vencendo uma diferença mínima, ele vai para -8. Ele alcançaria o Mirassol e também o Bragantino. Ambas as equipes
que possuem um saldo de -9. Agora, se o Bragantino empatar, o Mirassol empatar e o Botafogo ganhar, o São Caetano, mesmo vencendo, cai para a segunda divisão. Realmente é uma combinação de resultados complicadas, hein? Sem dúvida alguma, né? É o resultado das derrotas que aconteceram. O São Caetano, em 11 jogos, né? São 12 jogos no total. Esse é o 12º. Exatamente. Em 11 jogos, conseguiu vitória. uma única vitória. Tivemos chances, nós perdemos em casa de 3-1, poxa vida. Eu queria que você respondesse sobre o fator Corinthians e São Caetano. Abertura do campeonato. Corinthians vencendo. Gol do Rafael Marques. Aliás, não dá para entender porque o Rafael Marques não joga nesse time. É titular em várias equipes do futebol brasileiro. Muita gente falando desse Rafael Marques e no São Caetano ele não joga. Enfim. Mas 1-0 para São Caetano. Juiz subiu a placa lá de quando deu 45. Mais 4 minutos. Aí o São Caetano tomou um gol de escanteio, de bola parada. Quer dizer, era só botar todo mundo dentro da pequena área, porque não foi um lance de qualidade, ali foi uma bola parada, uma espirrada aos 49:15. Tem gente chorando até hoje, não dá, né? Lógico que não dá. São Caetano teve isso. Na verdade, se você fizer uma análise, teve 90 minutos praticamente para poder buscar esse resultado. Não é? E o São Caetano jogou bem contra o Corinthians. Se o São Caetano continuasse daquela maneira, jogando daquela forma em outros jogos, talvez ou com certeza não estaria nessa situação. Caiu muito de produção o São Caetano. O São Caetano tomou muitos gols, a defesa do São Caetano, principalmente o seu miolo de zaga, não esteve bem. Tanto é que mudou o goleiro, mudou os zagueiros. Então isso daí atrapalha o time. Atrapalha, na verdade, a formação do time, atrapalha o próprio time, que acaba ficando um pouco em desarmonia. Não é? E o Pintado acabou não conseguindo dar um efeito para esse time aí. Você salienta aí alguns jogadores que deveriam estar jogando, eu também concordo com você. Eu acho que principalmente o São Caetano tinha que aproveitar, entendeu? Esses jogadores que têm experiência, entendeu? Christian, se foram William, contratados, isso daí com certeza é um pedido do próprio treinador, se foram contratados, eles teriam que jogar. Eu sinceramente, contra o São Paulo, colocaria todos eles para jogar. Inclusive na frente colocaria não só o Rafael, entendeu? Junto com o Mezenga na frente, para poder ficar embolando lá na zaga, quem sabe ali aconteceria algum gol. E principalmente tomar muito cuidado com a defesa do São Caetano, que é onde toma muito gol. Entendeu? Então o São Caetano, eu acho que o São Caetano está nessa situação por causa, quando eu falo em defesa, eu falo o miolo da zaga. Agora aí, você ao longo desses 29 anos, né, caminhando aí para 30 anos, onde vai completar no final desse ano o AD São Caetano de história, porque assim, a gente está lamentando, tal, a gente acredita, mas enfim, enquanto o Alex Reinaldo, que na minha opinião é o jogador mais sóbrio desse time, acho que sem dúvida. É o jogador que é o mais regular, fora da curva nessa campanha, de melhor qualidade, é um jogador que, enfim, não merecia o que está acontecendo com o time. Eu vi uma postagem do jogador e ele comentou o seguinte, sobre o fator de acreditar, né? Enquanto tiver 1% de chance, eu terei 99% de fé. Foi mais ou menos uma coisa assim que o Alex Reinaldo citou. Para o torcedor até dar uma vírgula, né, Oanhê? Você já viu outras grandes viradas históricas desse time. Acho que dá para acreditar ainda? Sem dúvida. Não dá para acreditar, não. Nós acreditamos. Entendeu? E acreditamos baseado exatamente no que eu falo. Eu acho que o São Caetano não é o segundo pior time desse campeonato. Não é, pô. Mesmo tomando todos os gols que tomaram, alguns gols defensáveis, e a gente não está aqui para criticar, não. Nós estamos aqui para falar. Mesmo tomando alguns gols defensáveis, a defesa do São Caetano falhando em alguns gols, o São Caetano não é o segundo pior time. Porque o São Bento, teoricamente, tecnicamente é o pior, porque já foi, entendeu? Não é o segundo pior time. São Caetano tem todas as condições de complicar a vida do São Paulo hoje. Mesmo porque oÃo Paulo não vem com... São Paulo vem com acho que 2 ou 3 jogadores aí que estão com problema. Também, vem né? desesperado. O desespero você sabe muito bem que o desespero acaba atrapalhando muito. O São Caetano hoje teria que jogar, entendeu? Principalmente com esses jogadores experientes hoje. Entendeu? O Christian, não está rendendo, mas como não está? Ele rendia antes, o que está acontecendo com ele? Entendeu? O Rafael, o que está acontecendo com ele?
Pô, fez jogadas excelentes durante o campeonato, entendeu? Entra praticamente no segundo tempo, eu não sei o que está acontecendo. Ele está com algum problema, está contundido, não tem rendido bem, tem criado problemas, não sei. Entendeu? Eu acho que hoje ele e o Mezenga tinham que estar juntos, os dois, ser os atacantes da equipe do São Caetano, mas dentro da área. Dentro da área os dois, porque se você colocar os dois dentro da área, o São Paulo vai ter que manter pelo menos 3 jogadores ali, um de sobra. É onde as beiradas do São Caetano, que é o nosso lateral, entendeu? E o próprio, eu não sei se quem vai ser o lateral esquerdo nosso hoje. O Capa ou o Marquinhos. O Capa, se for o Capa ou o Marquinhos, entendeu? Tem possibilidade de ir à linha de fundo 1, 2 ou várias vezes, entendeu? E a marcação forte no meio de campo, com jogadores experientes. Nós temos 2 jogadores experientes, o William é um deles. O Christian. O Christian é outro, entendeu? Eu penso assim, mas não está jogando bem. Hoje, quem tem que chamar a responsabilidade são eles. Não adianta pôr uma molecada para poder cobrar deles depois. Essa molecada tem que jogar antes. Agora tem que ser o quê? A experiência em campo que vai dar a tranquilidade. Aí, a gente está caminhando para o final do programa, mas eu não posso deixar você passar por aqui sem comentar contigo um pouquinho também sobre o tênis de São Caetano, né? Opa, vamos lá. A coordenação do tênis de São Caetano. Primeiro te perguntar se por conta das chuvas a estrutura do tênis foi também danificada. Acho que muita coisa foi, mas como é que está a estrutura lá e também as aulas do Programa Esportivo Comunitário? Nós temos o PEC, que é o Programa Esportivo Comunitário, desde 2001. São 18 anos que o Tênis Clube de São Caetano do Sul tem lá, em média 200 alunos que começam. E depois você sabe muito bem, vai trocando, o aluno vai um pouco, não vai bem na escola, a mãe tira e tal. Uma média por ano de 300 e poucos alunos. Entendeu? Isso desde 2001. Você faz o cálculo quantos alunos já passaram por lá. Tem alunos hoje que estão jogando, tem até academias fora de São Caetano. E outro problema, graças a Deus, nós somos beneficiados, entre aspas, nós tivemos o cuidado de trocar calhas antes, fazer um monte de alterações lá. Entendeu? Que graças a Deus deu certo, São Caetano, lá o nosso clube, graças a Deus o Tênis Clube de São Caetano do Sul, não teve nenhum tipo de problema. Molhou as quadras todas, mas graças a Deus saiu ileso de lá. Isso aí é muito interessante. Legal. E aberto também inscrições, as pessoas que queiram participar. Todas as inscrições que queiram participar graciosamente, gratuitamente, do programa que existe entre o Tênis Clube de São Caetano do Sul e a Prefeitura Municipal, a sua Secretaria de Esportes, que é comandada pelo Beto Vidosky, tem que ir lá no Tênis Clube. Todo dia 5 de cada mês é onde nós temos as vagas que abrem durante o mês, e aí a pessoa vai lá, já tem a vaga lá, já chega lá, se inscreve na hora. São alunos de 6 anos até 17 anos, as crianças, e nós temos também uma turma de adultos, mas essa turma de adultos são aqueles que praticamente não se machucam, não deixam de vir, então às vezes fica muito difícil você conseguir uma vaga. Mas mesmo assim, todo dia 5 de cada mês, você pode comparecer ao Tênis Clube, na rua Justino Paixão, 367, que você poderá ter uma oportunidade disso. Eu queria salientar só, lembrando, dia 1º de maio, entende? Nós estaremos, o Master do AD São Caetano estará jogando lá em Mococa contra o Rádio de Mococa, que faz 100 anos. Lá estarão Silvio Luiz, Japinha, Vladimir, Claudecir, Marquinho Pitbull, Adãozinho, Esquerdinha, o Serginho Chulapa. Estaremos lá Estaremos acompanhando esse vai ser um grande evento isso aí. Com o Leto, que o nosso grande jogador. Enfim, nós estaremos levando um time lá muito, muito bom, entendeu? Presença do presidente do São Caetano, do AD São Caetano Nari, estará com a gente lá. Vai ser uma festa maravilhosa lá em Mococa. Se Deus quiser, estaremos brindando todos os torcedores de lá. Mococa, o Rádio de Mococa, que faz 100 anos de vida. Aí, obrigado pela participação com a gente. Prazer, sucesso, rapaz. Espero que hoje à noite dê tudo certo. Aí nos vemos à noite lá no Anacleto Campanella. Se Deus quiser, estaremos lá. Torcida de São Caetano, hoje nós precisamos muito de vocês. 1-0 para o São Caetano e pronto, está feito. E aí vamos depender de alguns resultados, mas vai dar tudo certo. Se Deus quiser, São Caetano vai continuar aí na sua balada. Talvez seja isso daí uma experiência para que daqui para frente as coisas não aconteçam dessa maneira. Grande abraço, muito obrigado. Legal, Altevir aí com a gente, eu também acredito. E amanhã espero trazer novas histórias e boas histórias, principalmente para o torcedor de São Caetano. Mas tem total cobertura de tudo que vai acontecer na Série A2 e também na Série A3. Amanhã eu conto tudo. Siga na programação da TV Grande ABC. Muito obrigado sempre pelo carinho da sua audiência. Valeu, galera. Valeu, Brasil.